bem importante, bem interessante e que precisa ser debatida também, diz respeito à existência da própria lei de contravenções penais. E aí Rogério Greco, que é um livro que eu indiquei para vocês, um autor que eu indiquei, ele é um crítico feroz da ainda vigência da lei de contravenções penais, dizendo que a lei de contravenções penais possui aí violações flagrantes ao princípio da intervenção mínima. Vinícius, por quê? Porque existem condutas, várias condutas previstas, né, nessa lei de contravenções penais, no Decreto-Lei 3688 de 41, que não tem a menor necessidade de que uma sanção penal seja aplicada em relação a elas. Então, outro exemplo que a gente pode trabalhar em relação ao princípio da intervenção mínima é possível revogação da lei de contravenções penais, uma recomendável revogação da lei de contravenções penais. Por quê? Porque outros ramos do direito podem, de forma satisfatória, regular os conflitos que lá estão. Para você ter uma ideia, tem lá no artigo 63 da lei de contravenções penais, o direito penal incidindo em relação ao dono de bar que serve bebida alcoólica para quem está em estado de embriaguez. Está lá, é contravenção penal. Servir bebidas alcoólicas para quem está em estado de embriaguez. O direito penal intervindo em relação a isso. E aí, quando a gente poderia até ter uma sanção administrativa com a multa para o dono de bar, para que, enfim, não servisse mais cerveja para o bebum, o direito administrativo sendo suficiente, sendo eficaz para isso, a gente vai ter sanção penal para o dono de bar em relação a esse tipo de conduta. A gente vai ter, por exemplo, o direito penal incidindo em relação à contravenção do jogo do bicho. E isso porque na época se considerava a jogatina algo reprovável e hoje a gente tem o próprio Estado incentivando a jogatina e querendo monopolizar. Como é que a gente pode dizer que isso é moralmente reprovável na medida em que o próprio Estado desenvolve a mesma atividade e lá o direito penal punindo quem desenvolve a atividade de contravenção do jogo do bicho, quando a gente poderia ter outros ramos do direito atuando, se a atividade é irregular, que atue o direito administrativo ou que atue até o direito tributário sancionando, tributando esse tipo de atividade de forma mais rigorosa em relação às demais atividades, para que a gente tenha o pagamento de tributo e o Estado arrecadando com o exercício do jogo do bicho, da atividade do jogo do bicho.